Neste fim de noite, fim de domingo, começo de segunda-feira quase, né? Quero deixar aqui no livro de Mateus 7, versículo 21, que vai dizer assim: quem entra no reino dos céus? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Então a palavra do Senhor vai dizer que nem todos herdar o reino do céu, né? A palavra do Senhor diz, está dizendo aqui que nem todos, né, que está muitas vezes dentro da casa de Deus vai herdar o reino do céu, mas sim aquele que pratica a palavra de Deus, que procura praticar, se arrepender, buscar a verdadeira palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que tem dois caminhos, né? Que ele vai dizer no 7:13, Mateus 7:13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são as que entram por ela, né? Muitos querem entrar na porta larga, na porta, né, que quer agradar a ti mesmo, né? Estar na presença do Senhor, mas não para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo, né? E a palavra do Senhor nos deixa bem claro: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E muitos é a que entre por ela. Por quê? Muitos querem, né, seguir a sua própria vontade, não quer seguir a vontade de Jesus Cristo. E aqui vai dizer no 7:14, e porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre, né? A porta é estreita, o caminho é apertado, né? É necessário nós entrarmos na vontade, no querer do Senhor. É bem verdade que muitos vão olhar para nós e ver os nossos erros, né? E falar, mas ele, ela, não. Mas o Senhor está falando que a partir do momento que nós buscamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, como aquele filho pródigo, retornou a fazer, né, retornou à casa do pai, e ali ele teve, né, uma boa festa, teve porque ele se arrependeu, né, ele se arrependeu verdadeiramente. E a palavra do Senhor vai deixar bem claro que estreita é a porta que leva à salvação, e é poucos que entram por ela. A Bíblia vai dizer assim, acerca dos dois alicerces: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica. Onde está escrito aqui no livro de Mateus 7, versículo 24, os dois alicerces: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é assim? Se edificar uma casa, construir uma casa na areia da praia, logo a primeira onda que vinha, o primeiro vento, vai cair a casa. Por quê? Porque não tem alicerce, não tem estrutura, não tem firmeza em si mesmo. Mas quando tem alicerce, quando tem a base, né, que vamos trazer para os dias de hoje, tem ali, faz a sapata, né, do alicerce, o alicerce profundo, em terra firme, né, a casa ela fica edificada, a casa ela fica firmada, não há rachadura, não há trincadura, porque ela está edificada, porque ela está em cima de algo firme. E a palavra do Senhor é firme para nossas vidas, né? Então, a palavra do Senhor já nos deixa bem claro, né? Que a gente venhamos buscar o Senhor, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, quando a gente busca a Deus, acima de todas as coisas, buscar a Deus para venha ser cada vez mais a nossa salvação em Jesus Cristo. Assim, né? Assim é que Ele quer que nós buscamos a Ele, agradecer a Ele, ir ali porque Ele morreu naquela cruz para nos salvar,
para nos purificar de todo pecado. Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus deixou como devemos andar na presença do Senhor. Não é esse negócio, né? Hoje em dia o povo fala: estamos vivendo pela fé, e vive numa fé regaladamente, tranquilo, faz o que bem quer. E naquele dia a gente vê muitas vezes pessoal postando, né? Eu vejo às vezes nas redes sociais, a pessoa não está nem aí com as coisas de Deus, não está nem aí com a palavra de Deus, tanto faz como tanto fez, não tira um tempo sequer para adorar o Senhor verdadeiramente, buscar o Senhor, né? Deixar tudo para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, agradecer a Ele. Então fica fazendo seus próprios querer, sua própria vontade. Aí depois acontece da pessoa chegar e falecer, aí aparece lá: foi descansar, né? Foi descansar. Não, a palavra do Senhor não vai dizer que foi descansar. A partir do momento que a gente não quer a Deus, não quer estar na casa do Pai, não quer largar o mundo, não quer praticar a palavra do Senhor, não quer colocar o talento que Deus nos deu em prática, né? Se morresse, descer a sepultura, será que iremos descansar verdadeiramente? Porque a palavra do Senhor nos ensina que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, não vai estar condenado, já está condenado. Então, quando fala batizado, é um homem que nasceu, um novo homem, morreu o velho homem e nasceu uma nova criatura na presença do Senhor. Então, o que Deus quer de nós, né? Deus quer nos purificar, Deus quer nos salvar. Por isso Ele enviou o Filho dele, Jesus. Não está mais no madeiro, Ele já desceu da cruz. Como está, a palavra do Senhor vai dizer, aquela palavra acerca da ressurreição, né? Que aquelas mulheres foram ali ter no sepulcro e não encontraram mais Jesus ali, mas sim um jovem, né? E que falou que era o próprio anjo, né? Que falou ali que ele já não estava mais entre os mortos, mas ele vivia. Jesus, ele veio para cumprir, não veio para descumprir as escrituras, mas veio para cumprir as escrituras, né? Jesus, ele, como ele mesmo diz, para cumprir a palavra do profeta Jonas, que ficou 3 dias, né? Ali, aleluia, Jesus no ventre daquela baleia, assim também ele ficou 3 dias no seio da terra, né? Para cumprir as escrituras. Então, que nós venhamos cada vez meditar o Senhor, parar para meditar por que estamos buscando a Deus, porque verdadeiramente estamos entrando dentro da igreja para buscar recurso próprio, para buscar a salvação. Para quê? Aleluia, Jesus, né? Então o Senhor, que a gente venhamos saber que a gente temos que buscar o Senhor pela salvação, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Buscai, né? Buscai em primeiro lugar a Ele, as demais coisas vos serão acrescentadas. Conforme Ele acrescenta na nossa vida espiritual, as demais coisas Ele há de acrescentar para com nossas vidas. Então fica aí uma reflexão para com nossas vidas. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Cantares primeiro, que a esposa anela pelo seu esposo. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que é anelar? A palavra anelar nada mais é do que desejo, almejo, anseio, né? Você pesquisar a palavra anelar, é tudo isso aí. Ansiar, eu anseio pelas coisas de Deus, eu anelo pelas coisas de Deus. Irmão, mas eu tenho Jesus, eu amo a Deus. Não precisa responder, mas pensa em primeiro lugar o que você pensa em fazer todos os dias, o que você faz mais para ti, e o que você faz mais para Deus ou mais para ti, né? Aí veremos se amamos a Deus ou não, né? Quando a gente busca o Senhor, quando a gente ama a Deus, a gente procura estar primeiro nos princípios de Deus, na vontade do Senhor, né? Primeiro agradar ao Senhor. Senhor, eu vou fazer isso, é do teu agrado. O Espírito Santo, que a gente tem um povo abençoado que diz assim: ah, mas é o Espírito Santo que liberta. Assim, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis primeiro,
que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito já pairava sobre as águas, já estava, né, pairando sobre as águas. Mas Deus deixou os profetas, Deus deixou os homens e mulheres de Deus, todos pecadores, falhos, mas procurando cada vez mais nos arrependermos e viver a palavra do Senhor e também passar adiante a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele liberta, mas primeiro Deus ele vai usar os seus profetas. Deus vai usar o profeta. A palavra do Senhor diz: crê nos meus profetas e prosperarei. Muitas vezes a gente fala prosperar, não é só bênçãos materiais, porque a maior prosperidade da nossa vida é ter a vida espiritual. Deus tem mais coisas, ele acrescenta. Então, crê nos meus profetas e prosperarei. Então, quando a gente crê, aleluia, quando a gente crê, porque a gente está ouvindo a palavra que o profeta do Senhor venha a usar, né? Que Deus venha a usar os seus profetas. Então, quando Deus diz lá, aleluia, Jesus, né, para Isaías, né? Não me fala a memória, amor? Isaías, né? Fala para os Ezequias: coloca a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás, né? Deus usa o profeta Isaías, né? Deus usa o profeta Isaías para dizer, né, a Ezequias, aleluia, Jesus, coloca a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Aí Ezequias, ele começa a lembrar das obras de Deus, começa a lembrar daquele amor, daquela vontade, aquele desejo que tinha na igreja, né? E começa a se arrepender. E a Bíblia diz assim, que ele se arrependeu, virou o rosto para a parede como sinal de humilhação e se arrependeu. Ou seja, quando há arrependimento verdadeiramente, a palavra do Senhor vai dizer, não me fala a memória, mas se você pesquisar aí, você vai ver que verdadeiramente escrito, que ele, quando ele fala que vai fazer o mal, que Deus, quando ele vai fazer o mal e a pessoa se arrepende, ele se arrepende do mal que quer fazer e faz o bem. E vice-versa. Se ele falou que vai fazer o bem e a pessoa ficar de qualquer jeito, ele se arrepende do bem que quer fazer e faz o mal. Né? É bíblico isso aí. Então, quer dizer, o homem ali, Ezequias, ele se humilhou. E o Senhor, lá o Isaías ainda estava dentro do pátio. E não tinha saído do lugar ainda ali, estava dentro do pátio ainda, caminhando, e o Senhor pede para ele voltar. E fala, ó, vai lá, fala para ele que eu tô, para Ezequias, que eu estou acrescentando 15 anos a mais de vida para ele. Ou seja, quando a palavra do Senhor vem e a gente acata, não é só na bênção terrestre, e quando a gente acata para a nossa vida e colocar em prática na nossa vida espiritual, que nós estamos desfalecendo, que estamos cada vez mais morrendo, deixando os desejos da carne falar mais alto. E quando a gente pega a palavra de Deus para nossas vidas, o Senhor nos acrescenta a vida. E acrescentar a vida é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Hoje eu deixei na igreja ali, livro de Salmo primeiro, né? Livro de Salmos primeiro, a qual, querendo ou não, é uma palavra de prosperidade. Irmão, o Senhor vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a águas e ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí agora vai dizer assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores da congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Aqui ele fala que o caminho do ímpio já perecerá. É como nós estávamos ali hoje de manhã, este domingo de manhã na igreja, e Deus usando ali, né, o pastor para falar que o ímpio muitas vezes os próprios crentes, que às vezes está dentro da casa do Senhor, mas não quer obedecer, né, a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro ímpio, não é aquele que não conheceu Jesus ainda, né? Porque bem era se não conhecesse, né, a palavra de Deus, mas conhece e tem errado, tem caído,
tem deixado se levar. Então a palavra do Senhor nos deixa bem claro, porque aqui o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então que nós venhamos ser próspero espiritual, porque as demais coisas o Senhor acrescentará. Não vou dizer que não passamos necessidade, não passamos luta, não passamos dificuldade, passamos. Mas o Senhor, Ele passa conosco. O Senhor faz nós dormir, descansar. Aleluia, Jesus, o Senhor faz que nós venhamos confiar nele todos os dias. Então, em nome do Senhor Jesus, que sirva para nossas vidas. Aleluia, Jesus. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida é grande, é maior. O que Deus quer fazer na tua família é melhor. O que Deus quer fazer através do teu trabalho, através de tudo, quanto tu colocar as mãos, é melhor do que você pensa. Mas é necessário tu ceder mais para o Senhor. Não estou falando que é pecado, né? Ter as coisas, não é pecado. Mas eu estou falando assim que para nós, como igreja, como homens, agradecer mais a Deus, buscar mais a Deus, acima de todas as coisas. Porque é bem verdade que, eu sei que esse vídeo aqui, vou estar postando só no status, e vai ficar um monte de pedacinho aí, mas eu sei que muitos vai começar a ouvir, né, e já vai mudar. Porque quando as coisas de Deus, o povo não tem tempo para poder ir até o final. Mas quando é alguma piada, alguma historinha, o pessoal fica até o final para rir, porque ali é algo que agrada a carne. É para você ver quando a diferença, que a carne não quer deixar a gente ouvir a verdadeira palavra de Deus. Então fique com esta palavra, saber que o Senhor quer te abençoar, saber que o Senhor quer que tudo quanto você colocar a mão vai prosperar, né? Ah, mas já está prosperando. Não, que Deus quer fazer você prosperar muito mais. Muitas vezes, né, achamos que estamos prosperando, mas o devorador está pegando do outro lado. E o que o Senhor quer fazer é nós prosperarmos, né, na vida com Deus, sermos felizes, né, colocar a cabeça no travesseiro, descansar, como foi falado ali no culto hoje, Deus usando a missionária Teresa, né, colocar a cabeça no travesseiro, dormir e descansar, independente da situação, vai dormir e vai descansar. Por quê? Porque o Senhor tem sustentado. Em nome do Senhor Jesus, toma posse desta palavra para a tua vida. O que Deus quer fazer na tua vida é maior, é melhor. Jesus te ama, Ele te quer bem, e Ele te quer cada vez mais fortalecido na presença do Senhor. Que Deus abençoe a cada vida, que Deus fortaleça a tua vida. Estamos ali na igreja, aleluia, a rua Agostinho Turrão, do 209, Jardim São José, em Americana. Aleluia, Jesus. Possamos estar ali adorando ao Senhor. Se um dia alguém quiser conhecer ali o ministério cuja gente estamos ali aprendendo da palavra do Senhor, não ensinando, aprendendo. Estamos ali na rua Agostinho Turrão, 209, Jardim São José, em Americana. Pastor João, missionária Teresa, qual está ali na frente daquele trabalho, e nós estamos ali aprendendo, né, cada vez mais com o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, que Deus abençoe essa segunda-feira, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, todos os dias da tua vida. Reflete para a tua vida. O Senhor fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você já parou para pensar que, se fechar os olhos hoje, para onde irá? Para onde irá a tua alma? Saber que essa carne aqui, ó, ela vai ficar, essa carne que muitas vezes faz nós pecarmos, ela vai ficar aqui na terra, ou seja, é enterrada, é sepultada, a terra come de volta. Mas e a alma? A alma que está dentro de ti, para onde irá? Que destino há de ter a tua alma? Você já parou para pensar nisso? Que vai ter que prestar conta? Aquele ditado, tudo que planta hoje vai colher, é verdade, né? E o que a tua alma vai colher? Para onde tu está destinando a tua alma? Bem verdade que muitos não crê no Evangelho, mas a Bíblia e a palavra, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus aqui na terra,
vai dizer naquele dia: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Me falha a memória onde está escrito, mas pode pesquisar aí. Muitas vezes a gente pesquisa para muitas coisas e não pesquisa para ver se é verdadeiramente, se é isso mesmo. Pode pesquisar aí, você vai achar a palavra do Senhor, né? Então, em nome de Jesus, que venhamos saber que devemos destinar a nossa alma para a salvação, para o descanso eterno, né? Aleluia, Jesus. Então, felizmente, né, todos que fecharam os olhos tá lá com o Pai, tá orando por nós aí. Não tem isso, isso não é bíblico. Não existe isso. Se eu não quero as coisas de Deus, se eu não tenho prazer nas coisas de Deus, se eu troco as coisas de Deus por algo dessa terra, por coisas que não me levam a nada, se eu troco as coisas de Deus por tudo, não adianta. Quando fechar os olhos, não arrepender, se der tempo de se arrepender, glória a Deus. Se não der, que destino há de ter a minha e a tua alma? Serve para mim também, porque naquele dia eu posso, uma vacilada que der, de minuto, a Bíblia fala que vai ser um piscar e fechar dos olhos, que Ele há de buscar a tua igreja. Pode ser que nós possamos ser um desses que vai ser arrebatado, mas pode ser que nós vai ser um desses que vai provar da morte, né? A Bíblia fala que uns há que não há provado a morte, que vai vir o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, né? Então, que nós venhamos refletir, preparar a nossa alma, saber que se nós morrer hoje, nós vamos morrer só a carne, mas a alma, né, vai estar descansando até o grande dia, que é o arrebatamento da igreja, qual vai dizer no livro de Apocalipse, né, em nome do Senhor Jesus. Fica com esta palavra, que é a verdadeira palavra de Deus. A palavra do Senhor é essa. Mas o Senhor fala que aquele que aumenta ou tira uma vírgula, ai meu Deus, coitado, não pode aumentar, não pode acrescentar, mas tem que viver conforme ela é, a palavra de Deus que nos instrui, que nos ensina, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor não é para a gente pegar ela e colocar no nosso entendimento aquilo que nós entendemos e viver como nós quer, não. A palavra do Senhor é para a gente colocar em prática, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, nas leis, não é nas bênçãos, é nas leis. A palavra do Senhor fala meditar nas leis de dia e de noite. Por que de dia e de noite? Para não dar brecha ao adversário. Então, em nome do Senhor Jesus, toma posse para com a tua vida, e assim eu creio que o Senhor há de fazer maravilhas no meio dos teus e da tua família, em nome de Jesus.